Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos fazer duas leituras. Primeira no capítulo 7. E depois no capítulo 13. O irmão Henrique Calaf, também presente, né? Muito bem. Mateus capítulo 7, versículo 24. Até o versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Capítulo 13 de Mateus, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois tudo isto? Muito bem, meus irmãos. Quando você passa a meditar segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, sobre a vida de Jesus, a vida do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E aí você pode pensar, por exemplo, os ensinamentos, todos os ensinamentos que Jesus, o Cristo, ele teve. Nós lemos aqui, há alguns dias atrás, que Jesus tinha um costume. Quando ele voltou para Nazaré, no dia de sábado, ele tinha um costume de estar na casa, ele entrava na sinagoga, o pessoal de Nazaré conhecia Jesus. E deram para ele ler o livro do profeta Isaías. E aí você pode pensar quantas vezes, desde a infância de Jesus, ele leu as Escrituras na sinagoga com aquelas almas. Era um costume. E aí você pensa em todos os ensinamentos. E aí quando nós lemos ou ouvimos, o filho faz o que vê o pai fazer. Presta bem atenção na palavra de Deus. O filho faz o que vê o pai fazer. Quando Jesus pronuncia essas palavras que estão lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, nós somos chamados ao nosso pensamento, fala a verdade. Em qual pai que você pensa? É lógico que você vai pensar no Pai Celestial. E aí nós cometemos um erro. Porque Jesus, ele teve um pai chamado José. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou lemos, olha, o filho faz o que vê o pai fazer. Isso nos arremete, nos traz o entendimento de que Jesus, todos os ensinamentos que ele teve, proveio só do Pai Celestial, e não do pai José que ele teve. E vamos lá entender. José foi um pai por adoção, como Deus é nosso pai por adoção. Jesus foi adotado por José. Desde o ventre de sua mãe. Então, de fato, meus irmãos,
nós ignoramos muitas vezes o José. E nós achamos mesmo que todos os ensinamentos, tudo de bom que Jesus podia aprender, ele aprendeu só com o Pai Celestial, e não com o José, que foi o seu pai adotivo. Quando você para ler as Escrituras, e você lê a genealogia de Mateus, falando de Jesus, do seu nascimento, dentro da linhagem que vai falar de José, tem duas correntes fortes de rei. Ou seja, se a dinastia davídica de Davi estivesse em plena autoridade, o rei de Israel seria José. Quando você pensa na Maria, a Maria não era da tribo de Judá. Era prima de Isabel. Isabel é descendente de Araão, ou seja, tribo de Levi. Apesar de todos os predicados de Maria, a virgem, aquela mulher agraciada, as questões não eram com Maria, as questões eram com José, porque para se cumprir toda a palavra de Deus, que Jesus seria chamado o filho de Davi, tudo isso provinha não da Maria, mas do pai adotivo José. E aí a gente ignora esse homem nas Escrituras. Mas na verdade, esse servo de Deus, presta atenção, Deus entregou o seu povo para Moisés. Deus entregou o reino para Davi. Deus entregou a sua palavra aos profetas. Deus entregou a sua mensagem aos apóstolos. Mas somente a um homem neste mundo, ele entregou o seu filho para ser criado. José. E aí a gente ignora ele. E aí você imagina o homem que conhece a sua linhagem e sabe que ele era o rei. Sabe quem devia ser o sumo sacerdote naquela época? João o Batista. Porque ele é filho de Zacarias e filho de Isabel. Isabel é descendente direta de Araão. Mas como estava tudo corrompido, como no nosso tempo, até o sistema religioso, então por isso que estava tudo fora do lugar. E aí quando você olha para a vida de José, Mateus capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor, lá. Mateus capítulo 1. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Então olha, meus irmãos, a vida desse homem. José, filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Quando você pensa na criação de Deus, por que Deus criou uma família? Porque Deus era uma família. O Deus Pai na representação do Pai.
O Espírito Santo, ou seja, Pai, paternidade. O Espírito Santo, maternidade. Porque a Bíblia diz, o que nela tem sido gerado é pelo Espírito Santo. E nós somos filhos nascidos, não segundo a vontade da carne, a vontade do sangue e nem a vontade dos homens, mas segundo a vontade de Deus pelo Espírito eterno. A maternidade e a filiação pelo Cristo Jesus. Então por que que Deus criou a sua família, criou a minha família? Porque a primeira família da existência é a família Deus. E aí Deus entrega a essa família o seu Filho amado. Então quero dizer uma coisa para você. Quando você lê a Bíblia diz assim, que Noé achou graça aos olhos do... E José foi agraciado por Deus para criar o Cristo Jesus. Então Jesus teve um pai na carne e um pai celestial. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 13 e versículo 55, a pergunta dos homens é, não é este o filho do carpinteiro? E como era de costume e tradição, o pai ensinava o filho o seu ofício. Fala a verdade. Quando você pensa em Jesus, quando você pensa em José, com o que José trabalhava? Com o que ele trabalhava? Com madeira? E ele fazia o que com madeira, irmão? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que a Bíblia diz que no decorrer do tempo, nós somos criando sofismas, prisões dentro da nossa cabeça. Então as nossas maiores prisões, elas não estão fora, elas estão aqui dentro. Eu quero perguntar para você, José não era marceneiro. Ele não fazia móveis. Ele não ocupava o seu tempo em ocupar espaço. José trabalhava com construção, edificação e estrutura. Jesus não foi criado dentro de uma marcenaria, fazendo móveis, utensílios de decoração. Jesus foi criado num ambiente de fundação, fundamento e estrutura. José era carpinteiro. Clareou a mente? Por isso que Jesus vai pregar, e ele diz assim, vou comparar o homem sábio, aquele que edificou, o sábio construtor. Aprendeu alguma coisa com José ou não? O José, ele mexia com estrutura. E conhecia o que era fundamento. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você quer um Deus que ornamenta a sua vida? Você quer um Deus que fique gastando o tempo para mobiliar a sua vida e decorar a sua vida? Ou estruturar, fundamentar, firmar a sua vida? Nós estamos gastando o nosso tempo
para falar com Deus, o nosso Pai, para que Ele decore a nossa vida. Decorar o nosso currículo. Decorar as nossas capacitações. E aí você vai ver na parábola do sábio construtor que o camarada que construiu sobre a areia, ele não é o débil, ele é o tolo. Ou seja, o tolo é o esperto. É o que trabalha na perspectiva de Deus, em objetivo e alcançar resultado. Nós muitas vezes estamos vivendo uma fé de resultado e não de firmamento. Nós estamos trabalhando com fé, com resultado. Isso é o tolo, o esperto, que constrói a casa mais rápido, mais barato, em cima da areia. Nós não estamos preocupados com a fundação, a edificação. Nós estamos preocupados se vai ficar bonito. A pergunta é, meus irmãos, nós queremos um Deus que torne bonita a nossa vida ou edificada? Porque quero avisar uma coisa para você. A chuva vai cair na minha casa e na sua. O vento vai bater na minha parede e na sua. Os rios vão dar contra a minha vida e a sua. Satanás não quer tirar Deus da sua vida, quer colocar ele no fim. Para que Deus seja o pior de todos os seus desejos. Porque tudo que você vai querer é só ir para o céu e não manifestar quem Ele é aqui na terra. O pior do mundo chamado evangélico é pensar que Deus só veio aqui nos garantir ida para o céu. E não para que a sua vontade seja feita como é no céu. Aí a gente fica com a passaginha no bolso, achando que é isso aí. É só isso. Então o que Deus quer fazer com a nossa vida? Estruturar ela. E nós estamos gastando o tempo fazendo o quê? Dentro da marcenaria. Fazendo móvel, utensílio, ocupando espaço, decorando. Nada contra a decoração, irmão. Mas o que segura uma casa não é a decoração da parede. O que segura uma casa não é os móveis que você tem dentro dela. Quando a barragem de Mariana estourou, o que ficou das construções não foi o móvel e nem o ornamento. Foi o alicerce e as paredes. Então, quando a chuva, o vento, as agruras dessa vida baterem contra a sua casa e a minha casa, o que vai valer é a fundação e a estrutura. Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6 e versículo 3. O evangelho escrito por Mateus, ele diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Marcos já escreveu diferente. Olha só como é que o Marcos escreve. Porque o Marcos está escrevendo para o romano. O romano quer saber se Jesus ele trabalha. Ele tem um ofício, ele faz alguma coisa.
Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Então Jesus aprendeu com o seu pai, José, estrutura e fundação. Então, quando você pensar no ambiente de trabalho de Jesus, você logo imagine uma construção, nunca uma marcenaria. José, ele trabalhava os fundamentos, o sábio construtor. Nós lemos lá em Mateus, capítulo 1, que a Bíblia chamou ele do quê? De filho de Davi, mas também de justo. Justiça, justo, é algo que só tem em um lugar. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É um homem em que a sua justiça não estava firmada em um mundo corrompido de homens e de mentes corrompidas. Mas a sua justiça estava firmada no reino de Deus. Então ele podia criar um filho por adoção. E o filho por adoção podia conhecer a sua genealogia. E dizer assim, por que o meu pai não reclama da vida? Por que o meu pai não fica se lamentando porque ele não é o rei de Israel? Por que o meu pai não fica murmurando de tudo? Porque ele está esperando uma justiça. E essa justiça só se encontra no reino dos céus. Ele é um homem justo. Aí quando você lê sobre as bem-aventuranças, você lê o quê? No capítulo 5 e versículo 6. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque esses serão o quê? Fartos. Então qual justiça Jesus podia olhar para o pai José e esperar? A do reino. Então o que José está ensinando para Jesus? Justiça. Mateus capítulo 13. Versículo 43. Quando você espera uma justiça do reino de Deus, a Bíblia diz assim, então os justos resplandecerão como o sol. No reino de seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apesar de você ler o jornal, ver a notícia pela televisão, ouvir no rádio, contemplar todas as coisas, e você pode imaginar então que não vai ter justiça. Mas vai, irmão. O grande problema da nossa vida é que nós não estamos fundamentando a nossa vida na palavra de Deus. Nós estamos sendo
aqueles que são os espertos, que estão mais preocupados com ornamentação, ocupar espaço, do que ser edificado. Mas a casa do esperto caiu. Porque ele viveu uma vida toda correndo atrás do ornamento, e aí um dia a coisa zangou. Romanos, capítulo 1. Eu acho bem interessante quando eu ouço assim, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu acho bem interessante quando eu ouço assim, pastor, eu estou vivendo pela fé. Que bom, porque não tem outra maneira de viver. Que bom que você está vivendo pela fé, porque não tem outra maneira de viver. O justo viverá pela fé. Não existe uma outra maneira de viver. Então, muitas vezes nós estamos fazendo assim com Deus. Aquele que tudo pode e parece que não quer. Com aquele que nada pode e quer tudo. Aí a gente vai no culto. Então nós vamos cantar muito, nós vamos orar muito, nós vamos ler muita Bíblia, nós vamos fazer muito jejum, para converter aquele que tem o poder para quem é na minha vontade. Então parece que o nosso culto, a única parte não convertida aqui ainda, é quem? É Deus. Porque a gente quer que Deus se converta a nós. Então nós estamos aqui, para que no final das contas, aquele que pode tudo, se converta às vontades daquele que não pode nada. E se nós não formos transformados no nosso entendimento, a primeira coisa que você vai ter que sacrificar é o seu entendimento humano. Paulo diz em Romanos 12 que a primeira coisa que terá que ser sacrificada é o seu entendimento humano das coisas. Aí você vai ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia não como um ser espiritual. Você vai ler a Bíblia como um homem que está se esforçando na carne para ser espiritual. E aí a gente não entendeu ainda que carne não pode se tornar espírito. Então agora, como filhos de Deus, nós somos um ser espiritual, se esforçando muito para ser o ser humano que Deus criou no jardim. Não tem outro caminho a não ser viver pela fé. Porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que os homens de fé, eles viram as promessas de quê, irmão? De longe. E não
alcançaram. Mas eles ficaram firmes. Porque a fé deles não estava firmada numa expectativa, mas num fundamento e numa estrutura. Hebreus capítulo 11. O que tem que ser sacrificado em nós é esse pensamento humano ao qual ainda nós estamos escravos. Então, por isso que Jesus ele diz: eu vim apregoar a liberdade ao cativo, dar vista ao cego, libertar o oprimido. Nós temos uma palavra de libertação, que nós não fizemos parte disso, é a graça e misericórdia de Deus para nos salvar, mas agora nós continuamos cegos, por isso oprimidos, porque a porta da prisão foi aberta, mas eu continuo preso. E consequentemente, oprimido. Hebreus 11, versículo 10. Quando ele fala do Abraão, ele diz assim: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Então, Jesus teve dois pais que entendiam muito de edificação e de construção. E o que Deus quer fazer com a sua vida, meu irmão, e com a minha? Edificar ela. Para que nós possamos ensinar os nossos filhos, correto? Para que quando a coisa ficar feia lá, na sua casa e na minha, aí o filho vai conversar lá com alguém, e a coisa tá feia, hein? A coisa tá feia lá em casa. Ah, é? É, tá brabo. E aí? Como é que vai ser agora? Como é que vai ser? O pai vai falar com o Pai Celestial, o Pai Celestial vai falar para o nosso Pai como as coisas têm que ser, e vai dar tudo certo. É assim que deveria ser. Quando o nosso filho, pode ter o tamanho que for, ele vai perceber as coisas. Aí ele vai perceber que a coisa, o ambiente não está bem, a coisa está pegando. Mas aí ele tá sendo ensinado. Aí ele fica tranquilo, porque ele já sabe que o pai que ele tem conversa com o Pai Celestial. E que o Pai Celestial conversa com ele. Por isso que você vai ver na Bíblia, muitas vezes, Mateus capítulo 1. Eu acho que aqui ninguém está com pressa de ir embora cedo, né? Versículo 24. Você vê, por exemplo, no versículo 20, que o anjo do Senhor veio falar com José. No versículo 24, quando ele desperta do sono, ele faz exatamente o que Deus mandou ele fazer. Então Jesus, ele percebeu uma coisa. O Pai Celestial fala com o meu Pai e meu Pai obedece. Capítulo 2 de Mateus.
Versículo 13. Tendo eles partido, eis que aparece um anjo do Senhor a José em sonho e diz: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito. Pensa bem nessa palavra aí, irmão. Foge. Você está falando para um rei, e para um rei que tem um entendimento que ele está criando quem? Deus. Que isso, rapaz? Vou fugir nada? Eu sou filho de Deus, rapaz. Vai cair todo mundo diante de mim. Esse aqui é Jesus, nós é cabeça e não é cauda. Com nós não tem boca não. Fugiu, irmão. José era obediente em tudo. Pegou a família, foi para o Egito. Deus fala com ele e ele fala com Deus. Versículo 19, do capítulo 2. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel. Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, sua mãe, regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Você lembra da palavra ponderava? Um pai que pondera sobre as coisas. Ele pensa. Mas ele não pensa de uma maneira humana. Ele pensa de uma maneira divina. Chegou lá na Judéia e perguntou: como é que é o Arquelau aí? Ele é pior que o pai dele 10 vezes. Ah, é? Vixe, então temeu. E aí a Bíblia diz que por advertência divina, ele subiu para Nazaré, para que se cumprisse a palavra que fora dita pelo profeta. Ele será chamado o Nazareno. O meu pai fala com o Pai Celestial, o Pai Celestial fala para o meu pai o que ele tem que fazer, e o meu pai obedece. Fundamento, estrutura, obediência. José está trabalhando estrutura e fundamento e intimidade. Quando Jesus diz assim, quando ele encontrou a mulher no poço de Jacó, no capítulo 4 do Evangelho de João, e os discípulos foram enviados a comprar comida, quando eles retornaram, viram Jesus conversando com a mulher, ficaram admirados. Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que me enviou. Eu ouvi de meu Pai. Quando ele vai ensinar a orar, quais são as primeiras palavras? Pai nosso. O meu Pai trabalha até agora. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Você sabe qual que é o maior do nosso pecado, irmão? Presta bem atenção. O maior dos nossos pecados não é rejeitar o céu. Se você sair perguntando em qualquer lugar, em qualquer cidade, você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. O maior dos nossos pecados é rejeitar o propósito eterno de Deus na nossa vida, neste mundo. Porque nós não queremos nos sujeitar à sua vontade. Porque nós achamos que a vontade de Deus ainda não é a boa, não é a perfeita, não é a agradável. Então esse é o maior de nossos erros.
E o que Deus está fazendo? Trabalhando fundamento e estrutura. A palavra de Deus diz, vou falar de novo, nada contra a decoração, nada contra o móvel da sua casa, nada contra o salão de beleza. Nós não estamos falando, nós estamos falando de coisas espirituais para a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que a beleza da mulher não seja o quê? O adorno. Então não pode ir no salão de beleza, pastor? Claro que pode. E é bom que você vá. Mas que isso não seja toda a sua beleza. E aí você vai trabalhar fundação e estrutura. A casa que é fundamentada, estruturada, vai cair a chuva, o rio, e ela não cai. Todos nós estamos sujeitos a um dia ir no médico e o diagnóstico ser assim: você tem no máximo 30 dias de vida, tá? E como vai estar a sua vida, querido? Firmada, estruturada, porque você recebe o diagnóstico e em menos de 15 dias você já está partindo. Se você é um salvo, você já tem o entendimento que você não vai para o céu, você volta para lá. Então você vai voltar para a casa do Pai. E se você não tiver estruturado, alicerçado, firmado, a casa cai. Você pode receber um diagnóstico daquilo que você sonhava e tinha toda uma expectativa humana, não deu certo. E aí você está disposto a qualquer coisa. Por isso que Deus está trabalhando em nós fundamento e estrutura. O cedro do Líbano, que apesar de todo vendaval, ele pode dobrar até a terra, mas ele não quebra. Quando todos os seus sonhos, todas as suas vontades humanas forem frustradas, já disse isso e vou falar de novo. Nós só estamos aqui porque todos os nossos planos humanos não deram certo. Graças a Deus. Deus frustrou todos eles para que nós pudéssemos estar aqui. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Sabe por que a gente vive ainda oprimido e aflito? Porque isso não é a verdade em nós. Para encerrar, Colossenses, capítulo 2. Quando você lê a palavra de Deus, o apóstolo Paulo insiste em dizer: fazei tudo para edificação. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, arraigados
ou radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Arraigados, edificados, instruídos. Como vai ser nossa vida, irmão? Você quer um Deus que enfeite a sua vida? Ou você quer um Deus que edifique ela? Eu quero um pai que me ensine a cada dia o peso da eternidade que está sobre nós. O que você vai ensinar para as suas gerações? Para os seus filhos? E os filhos dos seus filhos até Jesus voltar? Edificados, arraigados, instruídos e crescendo em ações de graça. Que Deus, Ele nos ajude, irmãos, para que cada um de nós saiba como edificar. Não é assim que Paulo escreveu aos Coríntios? Ninguém pode lançar um outro fundamento, mas vede cada um como edifica. Se Jesus é a rocha da sua construção, cuidado com o que você põe em cima do alicerce. Se for feno, palha e madeira, tudo vai virar pó. Que Deus nos ajude. Vou comparar o homem sábio, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Que Deus nos abençoe a ouvirmos a sua palavra e viver ela.